E aí, pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo aqui para a gente finalizar a parte de strings. Nas últimas aulas a gente chegou aqui a falar sobre as principais funções aqui que a gente tem sobre strings. A gente falou sobre concat, WS, uppercase, lowercase, left, right, substring, replace, winstring. E hoje para a gente dar uma fixada aqui nos conteúdos, eu peguei alguns exercícios aqui não muito complexos, mas só para a gente relembrar aqui o que a gente viu no conteúdo aqui na parte de strings, né? Então a gente tem 5 exercícios aqui que eu vou resolver com vocês para a gente ver como que a gente consegue aplicar aqui na prática essas funções que a gente aprendeu, como que a gente consegue juntar algumas delas, desculpa. E vamos lá. Bom, eu vou utilizar esse mesmo banco de dados que a gente estava utilizando, que é o Sacla, tá? Executei ele aqui. Bom, o primeiro exercício aqui é como que a gente faz para concatenar o nome e o sobrenome usando as funções concat e concat.ws, tá? Aqui a gente vai utilizar essa base, acredito que seja customer, tá? Aqui é tudo ao vivo, então devemos lembrar. Então, qual que é o objetivo desse primeiro aqui exercício, tá? Aqui a gente sabe que a gente tem aqui a primeira, essa primeira coluna aqui do primeiro nome aqui, né? E o sobrenome aqui separadas. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a gente junte essas colunas em uma coluna só, tá? Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem aquelas duas funções que a gente viu, acredito que foi a primeira aula que a gente viu aqui sobre strings, foi sobre como usar o concat.ws, tá? Então, só relembrando, aqui a gente precisa juntar essas duas colunas em uma coluna só, né? Vamos lá. Perdão. Vou dar um select aqui, tá? Vou colocar aqui o first name e o last name só pra gente ter como visualizar ali depois. Bom, utilizando o concat, como que a gente usa o concat, né? A gente coloca aqui concat, abre e fecha parênteses. Beleza, abriu e fecha parênteses aqui, agora a gente vai colocar o que a gente quer que a gente concatene, né? Então a gente quer que a gente concatenar essa coluna aqui que é o first underline name, então a gente colocou aqui first underline name, vírgula. Aqui no concat, a gente sempre precisa lembrar que aqui você não coloca, você precisa colocar a separação que você quer, né? Então aqui eu coloquei que eu quero que concatene o primeiro nome. Para concatenar junto com o segundo nome, eu poderia colocar aqui last underline name from customer. Só que aqui a gente vai ter um probleminha. Quando a gente executar isso daqui, a gente vai ver que aqui a gente tem a primeira coluna first name, last name e aqui a parte concatenada. Você viu que ele juntou os dois, só que não deu espaço. Isso porque o concat ele não dá o espaço automaticamente. A gente precisa definir aqui e colocar aqui para a função que a gente quer que dê esse espaço. Então aqui depois do first name, aqui é depois da vírgula, né? A gente vai abrir aspas aqui, já deixa eu colocar a vírgula para separar. Se a gente executar só isso daqui, a gente vai ter o mesmo problema porque ele vai dar o mesmo resultado. Então aqui dentro da aspas é o que a gente vai colocar como separação. Então aqui a gente vai dar um espaço. Quando a gente executar isso daqui, a gente viu que ele concatenou o primeiro e o segundo nome aqui com um espaço entre essas duas colunas, tá? Então aqui a gente colocou concat, abre e fecha parênteses. Aqui a gente coloca as colunas que a gente quer colocar, concatenar, né? A gente colocou aqui first name, vírgula. Aqui eu abri aspas, coloquei um espaço dentro da aspas para informar que eu quero que ele dê um espaço entre o first name e o last name. Aqui, vírgula, last name, from customer, e quando a gente executa isso daqui, a gente vê que a gente tem essa coluna concatenada aqui, o first name e o last name em uma coluna só, como se tivesse uma coluna só para o nome completo do cliente aqui, né? Bom, agora utilizando o concat WS, ele é um pouquinho diferente. Quando a gente executa aqui customer, a gente tem aqui a coluna do first name e last name, né? Como que a gente utiliza o concat WS? A gente coloca concat, underline WS, a mesma coisa que a gente abre e fecha parênteses, tá? A diferença do concat WS é que aqui no concat WS a gente já consegue colocar separações pré-definir. A gente não precisa ficar colocando, sempre que a gente colocar uma coluna e colocar outra, a gente não precisa ficar colocando a separação entre elas. Aqui no concat WS a gente já consegue definir isso, tá? Ao invés de, como aqui no concat a gente colocou a primeira coluna, depois a gente fez a separação, aqui no concat na AWS, a gente sempre na primeira parte a gente coloca a separação que a gente quer fazer. A gente vai colocar a mesma coisa aqui, tá? Que é a gente vai fechar abre aspas e dar um espaço. E aqui a gente coloca as colunas depois que a gente quer concatenar, tá? Então aqui, coloquei a separação, vírgula, primeira coluna, vírgula, segunda coluna. Se tivesse mais outras colunas, era só colocar vírgula e o resto das colunas que a gente queria concatenar, tá? E quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele já traz para a gente aqui com espaço. Se a gente tivesse mais colunas, aí ele ia trazer sempre primeira coluna, espaço, segunda coluna, espaço, terceira coluna, assim sucessivamente, tá? Então aqui a gente resolveu o primeiro exercício, que é concatenar o nome e o sobrenome usando o concat e o concat WS, tá? Vamos aqui para o segundo exercício, tirar a parte antes do arroba do e-mail, tá? Então vamos lá, acho que a gente vai utilizar a mesma base aqui, que é a customer. Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que a gente tem essa coluna e-mail aqui, né? Que ele traz o e-mail do cliente, que teoricamente aqui é o
nome e o sobrenome, @saclacustomer.org. Então a gente quer tirar aqui, vamos supor que a gente não tivesse aqui esse first e esse dash name, a gente quisesse tirar o nome do cliente, né? Aqui que a gente faria? Bom, a gente vê que aqui o e-mail, a gente tem um problema porque a gente não tem o número certo de caracteres, o nome e sobrenome aqui de cada pessoa pode ser diferente, então é um número variado, tá? Só que a gente tem uma coisa em comum aqui, que é sempre o arroba. Então como que a gente faz aqui? A gente precisa procurar qual o número de caracteres que a gente tem o arroba e depois a gente utiliza, por exemplo, o left para a gente trazer essa informação, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a primeira parte. Primeiro eu vou deixar aqui o e-mail para a gente ter o e-mail, tá? E aqui, qual que é a função que a gente utiliza para procurar uma parte dentro da string? A gente utiliza o string aqui. Vou abrir, fechar parênteses, aqui a gente colocou a função abriu e fechou parênteses, né? E aqui que a gente vai colocar? Aqui a gente vai colocar a coluna, eu acho que é nessa ordem, eu tenho quase certeza, não devo, deixa eu ver, isso. Tá, a gente deu aqui o instr, né? A gente colocou a coluna que a gente quer procurar e aqui a gente colocou a informação que a gente quer procurar, que é o arroba. Aqui procurando o arroba, a gente viu que ele retorna aqui o e-mail. Peraí que meu cachorro tava no meu colo, ele quer descer. Pronto, desculpa, aqui é tudo ao vivo, né? Aqui a gente tem o e-mail, né? E aqui ele retorna pra gente a posição que tá o arroba, usando o instr, né? Então aqui a gente vê que a gente tem mari.smith. Se a gente fazer a contagem aqui do 1 até o arroba, a gente vai ter 11 informações, tá? Então como que a gente faz? Agora que a gente tem essa parte do arroba, a gente já sabe qual que a gente tem um arroba ali, a gente já sabe em que posição que ele está. A gente quer tirar a parte de antes, que está antes do arroba. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar uma função que ele pegue do começo até a posição que está o arroba ali, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aqui o left. O que o left faz aqui, recapitulando? O left ele vai pegar a coluna, que a gente vai colocar aqui e-mail, arroba, e ele vai pegar dessa coluna até essa informação que a gente tem aqui, que é o 11, tá? Então ele vai contar até a 11 e ele vai trazer da esquerda para a direita até o 11º caractere. A gente vai ter uma coisa aqui que a gente vai precisar fazer, mas só para mostrar aqui o resultado que a gente teria. Quando a gente executar isso daqui, a gente viu que ele traz o arroba, porque o instr ele puxa até onde está o arroba. E a gente já meio que terminou aqui esse exercício, só que o que a gente precisa fazer? Como a gente tem a posição aqui e ele quer tá trazendo o arroba e a gente quer trazer só o nome, o que a gente faz aqui? A gente tem aquela quantidade de números que é o 11, se a gente colocar -1 ficaria 10 aqui nessa primeira linha, né? Quando a gente executa isso daqui, ele traz pra gente só a primeira parte, só a parte antes do arroba aqui no nome, tá? Então a gente consegue extrair daquela string só a parte que tá entre o arroba, tá? Vamos aqui para o exercício 3, ele é bem parecido aqui com o exercício 2, tá? Só que aqui a gente vai utilizar outra coisa, a gente vai pegar a parte depois do arroba, tá? Então, aqui a gente utilizou o left. Aqui para tirar a parte depois do arroba, como a gente quer, a gente pensa que a gente tem a string aqui, né? A gente tem toda essa string, a gente quer que ele comece daqui depois do arroba do S e puxe para lá até o final. Qual que é a função que a gente utiliza isso? É o substring. No substring a gente consegue colocar um ponto de partida dentro daquela string até o final, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui o select from customer, executando, coloquei aqui 2 vezes, tá? Colocando aqui 2 vezes, a gente viu que a gente tem aqui o e-mail, né? A gente vai utilizar a mesma coisa. Vamos colocar aqui select email from customer. Quando a gente executa aqui, a gente tem a mesma coisa aqui que a gente traz aquela coluna do e-mail, tá? Aqui a mesma coisa a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar saber onde que tá a parte do arroba. Então a gente vai usar o instr aqui, a gente quer procurar o arroba dentro da coluna e-mail. Ele vai trazer aqui pra gente, tá? Só que o que a gente faz agora? Ao invés de a gente utilizar o left, que a gente utilizou para pegar da esquerda para a direita, a gente quer pegar do meio até o final. Então a gente vai utilizar aqui o substring, abrir aqui o substring, abrir parênteses, tá? Aqui a gente vai colocar, lembrando aqui a instrução do substring, a gente coloca a primeira coluna que a gente quer procurar a informação, na verdade que a gente quer extrair a informação, a gente colocou aqui que é da coluna e-mail, aí depois do vírgula a gente coloca a primeira posição que a gente quer que ele puxe a partir daquela posição, e caso você precise parar antes, você coloca uma terceira informação aqui, mas como a gente quer pegar do arroba até o final, então a gente não precisa colocar aqui a terceira informação, tá? O terceiro vírgula. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu quero pegar o substring, eu quero que ele pegue aqui dessa coluna e-mail, que ele comece dessa posição aqui, que é a posição do arroba, até o final. Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele vai trazer aqui pra gente, todos eles são Sacla Customer aqui, e a gente vai fazer, ao invés daqui no left que a gente tirou o -1, como a gente quer tirar o arroba, a gente vai colocar o +1 aqui. Quando a gente executa isso daqui, ele tira pra gente só a parte depois do arroba do e-mail aqui pra gente ter
o domínio aqui de qual e-mail que a pessoa... Aqui é só um exemplo prático, que a gente sabe que todo mundo tem o mesmo domínio de e-mail, mas caso tivesse outros e-mails, vamos supor que a gente tem uma campanha de marketing, a gente quer enviar esse e-mail para pessoas que usam gmail.com. Então a gente precisa enviar só para o pessoal do Gmail. Então a gente teria que usar essa informação aqui para a gente pegar o domínio e enviar a informação, tá? Bom, vamos aqui para o quarto exercício, né? A gente quer trocar o nome de todos os clientes que chamam Patrícia para Pat. Vamos lá, vamos pegar aqui o customer. A gente sabe que a gente está escolhendo aqui first name, que a gente usou ali em cima, né? Como que a gente faria isso, tá? A gente sabe que a gente tem todos os nomes aqui, então tem alguns que tem Patrícia. Deixa eu até ver quantos Patrícia a gente tem, se a gente tem mais de um. From customer, where first name é igual a Patrícia. Ah, a gente tem só um, tá? Beleza. Então, beleza. Vamos executar aqui. Então, a gente vê que a gente tem aqui essa primeira coluna aqui, que é o primeiro nome da pessoa, né? Como que a gente faz para alterar alguma informação que a gente tem aqui dentro da string, né? A gente usa o replace. Replace aqui, abrir e fecha parênteses, como todas as funções que a gente aqui utiliza. Primeiro, a gente vai colocar aqui a coluna que a gente quer alterar, né? A gente quer colocar o first name. E o que a gente quer alterar? A gente quer alterar aqui Patrícia para Pat. Só que quando a gente executar isso daqui, a gente não vai trazer o resultado que a gente quer, né? Mas vamos ver aqui o que a gente fez. A gente colocou aqui replace, abriu, fechou parênteses. A gente aqui colocou a coluna que a gente quer alterar, né? Que é a first name. E aqui a gente colocou a informação que a gente quer alterar e o que a gente quer que altere depois, tá? Então sempre entre aspas aqui e vírgula separando as informações, tá? Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele vai dar o mesmo resultado, ele não vai trazer nada diferente pra gente, tá? Por quê? Porque o replace aqui, ele é case sensitive. Você viu que aqui a gente colocou Patrícia em minúsculo e o Patrícia aqui ele tá em maiúsculo, tá? Então o que a gente teria que fazer? A gente teria que transformar aqui em lowercase toda essa coluna de first name, tá? Mesma coisa que a gente fez ali em cima, tá colocando tudo em minúsculo. E agora quando a gente executar isso daqui, a gente vê que a gente tem tudo em minúsculo aqui, mas o Pat aqui ele tá em maiúsculo, que foi o que a gente colocou aqui para substituir, tá? Então a gente conseguiu substituir tudo que é Patrícia para Pat. Lembra daqui que a gente utiliza essa função replace e a gente precisa desse lowercase aqui para deixar aquele case sensitive. Então a gente sempre precisa ficar ligado aqui para a gente conseguir alterar. Sempre que a gente for alterar para ver se tá no mesmo padrão aqui a string que a gente colocou para alterar e a tabela, tá? Bom, vamos aqui para o último exercício, que é colocar a primeira letra do nome em maiúsculo e o resto em minúsculo. Aqui a gente vai utilizar a mesma coisa, tá? Que é o customer. A gente vai utilizar aqui first name. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente sabe que a gente tem aqui as funções upper, lowercase, só que a gente quer utilizar a mesma coluna aqui, só que com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, tá? Bom, como que a gente precisa fazer isso? A gente sabe que a gente precisa utilizar o uppercase e o lowercase, né? Só que a gente vai precisar aqui utilizar também junto com o concat e com o substring, tá? Por quê? Porque o substring aqui a gente quer que seja só a primeira letra. Então vamos pegar só a primeira letra aqui, vamos fazer aqui parte por parte, tá? Aqui do first name, eu quero que comece na primeira letra e termine na primeira letra, from customer. Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele vai trazer aqui só pra gente o M, tá? Vamos utilizar aqui outro substring para pegar só a parte que não depois da primeira letra, que é a parte que a gente quer que coloque em minúsculo, né? Aqui a gente colocou o first name, a gente quer que comece na segunda informação aqui e vai até o final. Quando a gente executa isso daqui, a gente viu que a gente já separou aqui, ó, M e o where aqui, ele tá tudo bem que tá tudo em maiúsculo, mas a gente já conseguiu separar a primeira letra aqui da coluna e o resto da coluna em outra coluna, tá? Então a gente já fez substring e coisa. O que a gente precisa fazer? Aqui a gente quer colocar essa primeira letra aqui em maiúsculo, uppercase, e a segunda aqui em minúsculo, lowercase. Beleza? Quando a gente executa isso daqui, uppercase, desculpa. Quando a gente executa aqui, a gente já viu que a gente tem um M aqui. Eu tô fazendo aqui tudo parte por parte pra gente ver como que a gente tá fazendo, tá? Então a gente retirou aqui a primeira letra da coluna, colocou em letra maiúscula, e aqui a gente tirou o resto do nome e colocou em minúsculo, tá? Então a gente viu que a gente separou aqui, e agora o que a gente faz? É só a gente dar um concat. A gente podia usar o concat ou concat WS, tá? Eu vou usar aqui o concat WS pra gente, que é o mais fácil das coisas. E aqui vou fechar o parênteses. Quando a gente executar isso daqui, desculpa, aqui a gente não precisa desse separador. Então, vou usar o concat aqui, como a gente não precisa do separador, que é só o primeiro nome, tá? Então quando a gente executar aqui o concat,
Ele vai pegar aqui a primeira letra que a gente definiu antes, a segunda letra, e agora a gente viu que a gente tem o nome aqui, só que padronizado de um jeito diferente, tá? Com a primeira letra em maiúscula e o resto do nome aqui em minúsculo, tá? Bom, eu acho que esses foram os 5 exercícios aqui. Não são exercícios muito difíceis, mas acho que dá pra gente relembrar tudo que a gente aprendeu aqui e ver como que a gente consegue aplicar isso daqui na prática. Parece que é bem simples esse daqui, mas a gente realmente utiliza bastante. A gente sempre precisa saber essas funções, porque vai ter muitos casos que a gente vai precisar utilizar esse tipo de informação. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Meu LinkedIn tá aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado. Um abraço.